Olá, alunos do sexto ano, sejam bem-vindos à nossa aula de ensino religioso. Eu sou o professor Renato Souza, do componente Ensino Religioso, e vamos juntos trilhar o caminho da aula. O nosso objetivo de conhecimento são os ensinamentos da tradição escrita nas diferentes matrizes religiosas, africana, orientais, ocidentais, indígenas, brasileiras e amazônicas. O detalhamento desse objeto é o amor, a justiça, a liberdade, a verdade, a solidariedade, a sabedoria e outros. Então agora pegue a sua caneta, o seu lápis, o seu caderno para fazer as anotações necessárias e vamos à aula. Então, alunos, vamos agora à nossa aula. Nesta aula, nós vamos conhecer os valores transmitidos pelas tradições das religiões de matriz indígena e de matriz africanas aqui no Brasil. Como essas religiões transmitem valores importantes para a vida do ser humano dentro de suas tradições religiosas, de seus cultos, de seus costumes. Então, esses dois conjuntos de religiões, as religiões de matriz indígena, as religiões de matriz africana, são elementos, são religiões que são muito características da religiosidade brasileira. Quando você fala de religião no Brasil, você tem que levar em consideração isso. Os maiores grupos religiosos no Brasil são os cristãos, são as religiões de matriz africana e as religiões de matriz indígena. Então, essas duas religiões, de matriz africana e de matriz indígena, possuem uma importante mensagem, apesar de configurarem religiões de tradição oral. A oralidade, ela não empobrece a transmissão da mensagem religiosa. Pelo contrário, ela enriquece. Não é porque essas religiões não têm nenhum tipo de escritura sagrada, de livro sagrado, que elas são menos religião do que as outras, que possuem seus livros sagrados. De forma alguma, elas enriquecem esse universo religioso, elas trazem características próprias e únicas de cada uma delas que nós muitas vezes não encontramos em outras religiões. Vamos ver agora, começando a nossa reflexão, a nossa aula, pelas religiões de matriz africana ou religiões afro-brasileiras. São religiões que possuem elementos religiosos trazidos da África no período da escravidão, quando os negros africanos foram ali dominados e escravizados pelos europeus e trazidos nesse processo, nesse êxodo, como escravos para as Américas. Esses africanos trouxeram consigo elementos religiosos e estes elementos se misturaram a elementos das religiões cristãs, de uma forma especial o catolicismo, e religiões de matriz indígena, que nós veremos a seguir. Essas religiões já presentes aqui no Brasil. As religiões de matriz africana ou religiões afro-brasileiras, elas cultuam os orixás, que são divindades africanas cujo culto veio para o Brasil no período da escravidão. Cultuam também os caboclos e os encantados. Esses são deuses, semideuses, seres espirituais que são reverenciados nessas religiões. E são exemplos dessas religiões: o candomblé, a umbanda, o tambor de Mina. Há várias religiões de matriz africana, essas são as mais conhecidas que nós temos. Essas religiões africanas, elas sofrem muito preconceito, seus adeptos às vezes sofrem violência por não serem conhecidos, por muitas vezes serem incompreendidos na nossa sociedade brasileira.
por serem religiões que nascem entre os escravos, né, entre os povos escravizados presentes no Brasil, são religiões discriminadas, né, e geralmente são religiões que crescem ali nas classes mais pobres da sociedade brasileira, né, mas isso tem mudado, as pessoas de maior poder aquisitivo têm se convertido, né, têm se tornado adeptos dessas religiões, e os adeptos, as lideranças dessas religiões estão cada vez mais, são cada vez mais conhecedoras dos direitos e das leis do Brasil que defendem a liberdade de culto, a liberdade de práticas religiosas, e com isso se consegue combater os atos de intolerância religiosa, aqueles atos, aquelas palavras que ofendem a religião do próximo. É muito importante que a gente aprenda a respeitar. Se a gente não compreende a religião do nosso vizinho, de outra pessoa, então a gente guarda o nosso comentário para a gente mesmo, né? O que a gente não compreende, a gente não comenta, não ofende, não agride, né? E mesmo que a gente compreenda, mas há coisas que não é para ser dito. A gente precisa ter respeito por aquilo que é diferente do que nós estamos acostumados. Vamos ver agora como quais os valores que essas religiões prezam, que essas religiões ensinam na comunidade religiosa, na sua comunidade de fé. Como toda tradição religiosa, as religiões de matriz africana também são transmissoras de valores e princípios para os seus adeptos, ou seja, para os seus seguidores. Vejamos agora como se dá e quais são os principais valores que elas defendem e ensinam aos seus seguidores. O primeiro valor transmitido e aprendido nas comunidades de matriz africana se dá por meio da família. Para algumas dessas tradições, no meio religioso, a pessoa possui duas famílias: a família de sangue, ou a família de criação, a família de casa, o meio familiar, como nós entendemos, e a família de santo, a família ali do contexto religioso. É importante a gente entender que eles têm esses dois conceitos, têm essas duas ideias, têm essas duas compreensões do que é ser família. Uma coisa é a família de casa, o pai, a mãe, às vezes só o pai, às vezes só a mãe, né? Aquela do convívio doméstico. E a outra coisa é a família no ambiente religioso. Essas famílias de santo geralmente têm como liderança o pai e a mãe de santo, que são os líderes religiosos, né, na linguagem Yorubá, chamados de Babalorixá, o pai de santo, e a Ialorixá, que é a mãe de santo. Vamos seguir. A primeira é a família como nós conhecemos, né? Acabamos de falar isso. A segunda é a família que se forma ao longo da caminhada religiosa na comunidade de fé, dentro da religião, né? Forma-se uma família com os outros irmãos e irmãs de fé, cujo vínculo se dá pela fé, pela prática religiosa, a partir dos líderes da comunidade, como eu falei, o pai e a mãe de santo, que são os líderes ali daquela comunidade, são os guardiões da sabedoria, são os guardiões dos conhecimentos, são os sacerdotes e sacerdotisas dessas religiões. Vamos ver agora as famílias nas religiões de matriz africana. Vamos ver, no contexto familiar, seja na família de casa, seja a família de santo, que se educam os membros nos valores como, vamos ver esses valores? O amor e o respeito ao próximo. É a família a primeira transmissora desse valor. Você precisa respeitar os membros da sua família de casa, precisa respeitar os membros da sua família de santo. E o respeito ao próximo. Você precisa respeitar a outra pessoa, seja ela da sua religião, da sua comunidade de fé ou não. O outro valor, o respeito aos mais velhos. Isso aqui é muito importante. Nessas comunidades de religiões de matriz africana,
há uma reverência às pessoas mais velhas, as pessoas, tanto as pessoas que já morreram, como as pessoas que fazem ali parte, que estão vivas e fazem parte da comunidade religiosa, porque elas guardam toda a memória, todos os ensinamentos necessários para que a religião seja praticada no nosso dia a dia. Próximo valor, a caridade e a solidariedade. Muitos não sabem, mas nessas comunidades também se ajudam as pessoas mais pobres, as pessoas necessitadas, as pessoas que precisam de ajuda material, né? Se exercita a solidariedade, né? Como uma grande prática humana, incentivada pela religião, incentivada pelos orixás, incentivada ali pelas divindades cultuadas nessas religiões. Próximo valor, a honestidade. Né? Tem sido tão falado hoje em dia nos meios de comunicação, no debate político, mas também nessas religiões ensina-se que se deve ser honesto, ético, honrado consigo mesmo, com as suas famílias, com as pessoas de dentro e de fora da comunidade religiosa. Não se pode enganar, não se pode querer levar vantagem, não se pode passar a perna nas pessoas. É preciso respeitar as pessoas e ser honesto, ser transparente com as pessoas. Próximo valor, o estudo e a liberdade com responsabilidade. Tem que estudar, tem que se comportar bem na escola, tem que obedecer os professores. E há sim uma liberdade, mas uma liberdade com responsabilidade. Para essas religiões, liberdade não é você fazer o que quer sem regra, sem limite. Muito pelo contrário, é você agir tendo consciência de que tudo que você faz tem uma consequência. Se você faz o bem, as consequências vão ser boas. Se você faz o mal, as consequências vão ser ruins e você tem que arcar com essas consequências, ou boas ou ruins. Inclusive, essa ideia de liberdade também é compartilhada por religiões completamente diferentes, né? Como, por exemplo, no cristianismo. Vamos ver outro valor, o respeito à natureza e ao meio ambiente. Essas religiões, quando elas surgem na África, elas não possuem grandes templos, não possuem catedrais, não possuem basílicas, o seu culto é realizado em meio à natureza. Esse culto, o culto dessas religiões, ele é celebrado em comunhão com os elementos da natureza, e até os orixás, eles são deuses, eles são divindades ligados à natureza. Então há essa relação de respeito, de reverência, de dependência e de defesa da natureza e do meio ambiente. São religiões muito ligadas à ecologia, às plantas, às árvores, aos animais, porque os adeptos desta religião entendem que a sua prática religiosa e a sua vida dependem da natureza, de um meio ambiente preservado, equilibrado, protegido. Né? E há outros valores também que essas religiões ensinam aos seus adeptos. Esses aí são os mais relevantes. E agora nós vamos ver o papel da comunidade, do local de culto, aonde essas religiões são praticadas aqui no Brasil, né? E como esse local de culto, ele auxilia na transmissão de valores, ele fortalece o ensinamento desses valores. Vamos lá? O papel da comunidade do local de culto. Nesse processo de transmissão de valores, o local de culto das religiões afro-brasileiras é muito importante. No passado, na África, eles não possuíam grandes construções, mas ao vir e ao formar-se no Brasil, essas religiões de matriz africana, eles têm os seus locais próprios de culto, de prática religiosa, aonde acontece a maioria das suas celebrações. Olha aí o que diz a nossa cartela. Os terreiros, casas de santo ou ileis, por meio da figura do pai ou da mãe de santo, esses valores são reforçados
e aplicados. Na figura que nós temos, na imagem que nós temos na cartela, nós estamos vendo aí o interior de um terreiro, de um ilê, né? Ilê é a palavra africana para casa, né? É a casa onde a família de santo se reúne para celebrar, para praticar a sua religião, para cultuar as suas divindades. E é nesse lugar que esses valores são reforçados. Acontece o ensinamento, os seus deuses falam pelos pais e mães de santo, falam ali por membros da comunidade, as pessoas que estão ali na celebração, no culto, né? E dão conselhos, orientam, conversam, reforçam a prática desses valores. Há casos em que o pai ou a mãe de santo tem verdadeira autoridade sobre a pessoa e sobre toda uma família. O pai e a mãe de santo são extremamente respeitados e obedecidos. É importante, né, a autoridade da pessoa mais velha. Seguindo, aí nós vamos entrar nas religiões de matriz indígena ou religiões indígenas. Trata-se aqui desse conjunto formado pelas religiões das etnias indígenas presentes no Brasil. Cada etnia ou povo indígena tem a sua própria religião, podendo ou não compartilhar elementos religiosos com outras etnias. Né? Essas religiões, elas cultuam os ancestrais, ou seja, os deuses e espíritos. São exemplos dessa religião, por exemplo, a religião do povo tucano, a religião do povo macuxi, a religião do povo guajajara, e para cada etnia, cada povo indígena, eles têm a sua religião. E aos deuses, aos espíritos que eles cultuam, né, que se manifestam nas suas celebrações, nos seus cantos sagrados, eles vão chamar os ancestrais, os primeiros indígenas, né? Olha aí que beleza, agora nós estamos aqui no meio de uma aldeia, de um espaço sagrado indígena, né, com as malocas, com as redes, e nesse contato com a natureza, nesse contato com a floresta, recebendo toda essa energia dos ancestrais indígenas. E os valores nas religiões de matriz indígena, né, no caso dessas religiões, a questão dos valores está profundamente ligada à cultura e ao modo de vida das diferentes etnias indígenas. Para entender melhor a questão dos valores, nós vamos nos deter em 4 dimensões que são comuns aos diferentes povos indígenas e às suas culturas. 4 dimensões que são importantes para a gente entender a transmissão desses valores. Primeiro, a territorialidade, ou seja, o território, né? O local onde aquele povo vive. Para os povos indígenas e suas religiões, o território onde vivem desde suas origens é sagrado, é dado pelos deuses. Por isso, eles possuem uma relação muito forte com o solo, com a terra, pois é ela que sustenta e garante a sobrevivência daquele povo. É da terra que sai o sustento daquela nação indígena, daquela etnia. Depois nós temos a comunidade, a convivência em sociedade, educa e possibilita a vivência dos valores, como a amizade fraterna, a reciprocidade, o cuidado com o outro, o amor ao próximo. É no convívio comunitário que se aprende e se praticam os valores. Depois, em terceiro, nós temos a ancestralidade. Olha que bonito, assim como para as religiões de matriz africana, para as religiões indígenas, a ancestralidade ela é o exercício da memória e da lembrança dos ancestrais, sejam eles os antepassados ou mesmo os próprios deuses, os próprios espíritos divinos. Né? De fato, algumas etnias vão chamar os seus deuses de ancestrais. A tamanha reverência que se tem às pessoas idosas. Muita coisa a nos ensinar hoje, né, meus alunos? Para nós
Hoje, como é que nós tratamos os nossos avós, os nossos mais velhos, né? As pessoas mais velhas da nossa comunidade, como é que elas são tratadas? Será que nós tratamos ela bem? Será que nós tratamos essas pessoas com carinho, com respeito? Né? E vamos ver, ainda continuando na ancestralidade, nessa dimensão também está o cuidado e a reverência aos mais velhos da comunidade, como os guardiões do conhecimento e da sabedoria do povo. E por último, nós temos a floresta, ou meio ambiente. Essa dimensão, ela aproxima-se da primeira e vai além. Trata-se da relação do indígena com a floresta que o cerca e com os meios de vida que ela oferece a ele, ao povo indígena, como comida, remédio, proteção, sustento, as necessidades daquele povo, quem dá é a floresta. Por isso que há um respeito ao meio ambiente, há um respeito à floresta. O que o indígena pega da floresta para sua subsistência, ele devolve. E ele não se preocupa em acumular, porque ele sabe que no dia seguinte a floresta vai fornecer o que ele precisa para sobreviver naquele dia. Olha que interessante, a gente hoje em dia se preocupa em acumular tantas coisas, né? Vamos ver agora os valores das religiões de matriz indígena. Vamos ver aqui brevemente. Em todas essas dimensões da vida e da religião dos povos indígenas, são transmitidos e vivenciados também outros valores. Dentro daqueles 4 que nós vimos, são transmitidos outros valores. Por exemplo, a justiça, a solidariedade, a liberdade, muitos outros. Na convivência fraterna, no respeito ao território, à floresta, no respeito aos anciãos, são transmitidos também esses outros valores que nós conhecemos, não é? Ou que nós tanto valorizamos. E ainda dentro dessa dimensão religiosa, tem o papel dos pajés e dos xamãs, dos líderes religiosos nas religiões de matriz indígena. Nesse processo, além das pessoas mais velhas, pajés e xamãs têm um papel muito importante, né? Fala-se aqui daquele indivíduo, daquele indígena que tem não só a missão de conhecer e aplicar a medicina tradicional desses povos, mas também de ser um porta-voz, um profeta do mundo espiritual para aquela comunidade que ele serve como líder espiritual, como líder religioso. Muitas vezes falando em nome dos deuses e dos espíritos guardiães. Olha que beleza, é o sacerdote daquele povo, é aquele que guarda todo o conhecimento necessário para que aquele povo se relacione com o mundo espiritual, para que aquele povo se relacione com os seus deuses, com seus espíritos. Muitas vezes ele divide a responsabilidade com o cacique, né? O cacique é o líder político, social, né? É o líder material, temporal ali do povo indígena. E os pajés e xamãs são os líderes espirituais, os sacerdotes. Geralmente não se escolhe um pajé e um xamã muito jovem, a não ser que haja uma necessidade. O pajé ou o xamã, ele é escolhido já como uma pessoa de certa idade, de certa experiência, com certa caminhada ali de vida, né? A não ser que haja uma necessidade, não haja um sucessor, não haja uma pessoa que se enquadre ali na questão de idade, eles escolhem pessoas mais jovens, mas também de grande responsabilidade e de grande conhecimento. Olha aí que legal! E vamos ver aqui uma curiosidade nessas palavras, pajés e xamãs. Né? A gente ouve muito falar do pajé no boi-bumbá, né? Que na verdade não é um sacerdote, ele é um artista fazendo uma performance, um dançarino, um ator, né? Fazendo ali uma performance dentro da dinâmica ali da apresentação dos bois-bumbás, né? Mas, na verdade, nós estamos aqui estudando de fato o que é um pajé. Aquele rapaz lá, aquele artista lá apenas representa, interpreta, né? E vamos ver aqui
os termos pajé e xamã, o que ele quer dizer? São sinônimos e são usados para designar a pessoa que tem a missão de ser ao mesmo tempo o curandeiro e o sacerdote de uma comunidade indígena. Curandeiro médico, né? E que se essas duas funções, curandeiro, médico, junto com a função sacerdotal, se misturam um pouco. Há grupos indígenas, por exemplo, que acreditam que a doença, quando a pessoa está doente, ela ali está tomada por um espírito ruim, que tira as forças da pessoa, que tira a vitalidade da pessoa. Então, se dá uma medicina, se dá um remédio natural para a pessoa, um remédio indígena, mas também se faz orações, se faz cânticos para que aquele espírito da doença possa deixar a pessoa. O termo xamã dá origem à palavra xamanismo, que é uma classificação de religiões muito antigas, né, que a gente usa no ensino religioso. E o termo pajé dá origem à palavra pagelança, que se refere às práticas rituais e medicinais destes personagens da sociedade indígena. Então nós vimos aí o que é um pajé, né? Quando aparecer no boi-bumbá vocês já sabem, né? O rapaz está representando ali, tem uma grande responsabilidade, ele está representando ali toda essa tradição indígena, né? E os xamãs também, como foi falado, são sinônimos ali. Vamos agora para um breve vídeo que vai nos explicar melhor o sentido da pagelança. Na vastidão da Amazônia, um mundo de espiritualidade e conexão com a natureza floresce. Dentro da exuberância das árvores antigas e das correntes dos rios, a pagelança é uma prática que mantém viva a essência da selva. O pajé é o guardião do conhecimento ancestral, que se prepara para uma jornada de cura e comunhão com os espíritos da floresta. Para se tornar um pajé, é necessário passar pela iniciação, um ritual que conecta o aprendiz aos segredos e mistérios da selva. O maracá, instrumento sagrado, e o tauari, a fumaça purificadora, são essenciais para as cerimônias. Junto com as plantas sagradas, eles formam o alicerce da pagelança. Ao som dos cânticos e ao ritmo dos maracás, a magia da pagelança ganha vida. A conexão com os espíritos da floresta se fortalece e a cura se faz presente. O pajé é mais que um curandeiro, ele é o guia espiritual, o conselheiro sábio que traz equilíbrio e cura para a sua comunidade. Na Amazônia, a pagelança continua a tecer os laços entre o homem e a natureza, mantendo viva a magia e a sabedoria dos antigos. Muito bem, vimos aí esse breve vídeo, né, nos diz, né, com muita precisão o que é o pajé e a sua importância para a comunidade, né, a importância de suas práticas para a comunidade indígena. Então, queridos alunos, queridas alunas, foi um prazer estar com vocês e nós vamos encerrando a nossa aula. Obrigado pela atenção, pelo empenho de vocês e até a próxima.